Olá, queridos amigos, bem-vindos ao meu canal. Esse canal foi criado com a finalidade de estudar sobre a doutrina espírita. E neste momento eu comecei a postar as primeiras lições do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Por que eu comecei com esse livro? Porque o livro ele é um livro na verdade, ele é um livro que contém várias perguntas. E essas perguntas são perguntas assim que ao longo do tempo eu venho ouvindo de pessoas que têm dificuldade quando a mediunidade se manifesta, quando precisa realmente trabalhar, quando precisa equilibrar, quando precisa educar. Por isso eu escolhi esse livro. E eu vou começar lendo aqui a primeira pergunta do livro, que ele diz o seguinte: quando ele fala, nas primeiras perguntas, a pergunta de número 1, quando ele fala sobre o afloramento. Qual a procedência, a origem da mediunidade? Resposta: no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Então, no momento que você percebe essa questão que está começando a sentir algo diferente, você começa a sentir essa percepção dessas energias diferentes, é a mediunidade. E aqui mais embaixo ele diz, na pergunta número 2, o afloramento da mediunidade tem época para acontecer? Resposta: espontânea. Tem pessoas que, num determinado momento, a mediunidade ela aflora de tal forma que, a depender do momento, ela pode aflorar dentro de casa, numa festa, na igreja, num culto. Então, ela não escolhe nem dia, nem hora e nem local. Se você veio com esse compromisso para realmente ser portadora de uma mediunidade ostensiva, ela vai se manifestar a qualquer momento. Não importa se você está preparado ou não, certo? Aqui ele continua. Normalmente chama a atenção pelos fenômenos insólitos. Isso que eu acabei de falar. Os fenômenos vão se manifestando ao seu redor, você vai percebendo aquela sensibilidade diferente que você vai começar a sentir, como arrepios, né? Às vezes, quando você encontra uma pessoa, o coração acelera de forma diferente, né? E aqui ele continua, apresentando-se com gama variada, conforme as diversas expressões intelectuais, materiais e subjetivas que se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. E aqui embaixo ele deixa mais uma bibliografia de mais um livro, caso você queira aprofundar na lição, certo? Mais à frente tem mais uma pergunta. Eu vou fazer os vídeos de acordo com o que eu estou postando, porque fica bem mais fácil para ajudar vocês que estão estudando. De que modo a faculdade se manifesta? Explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de várias ordem. Quando ele fala assim, explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, como ele fala aqui, às vezes tem mediunidade que quando ela se manifesta, a própria pessoa, a depender do local ou da hora que ela vem a eclodir, né? É tão difícil naquele momento, porque ela pode sentir calafrios, ela pode alterar o estado da sua consciência e fazer coisas que ela não se lembra quando voltar ao seu normal. Pode ser que naquele momento venha se manifestar um espírito, um cobrador, onde faça com que quebre algum móvel, né? Ou agrida alguém dentro de casa. Isso acontece, tá? E aqui mais embaixo ele continua em cada final de pergunta, ele deixa a bibliografia para você aprofundar.
Que outras características podem ser identificadas no afloramento mediúnico? Olha que pergunta importante. Resposta: a princípio, surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbadoras, quando medo, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Geralmente, se você é um médium ostensivo, a ansiedade, o medo, a impaciência, tudo isso faz parte da mediunidade. Dificilmente não tem um médium vidente ou que não seja vidente que ele não tenha medo. A maioria dos médios tem medo. Mas o medo é só até o momento em que você não consiga estudar o suficiente para receber o esclarecimento que você precisa. No momento que você estudou, buscou o assunto direcionado àquilo que você tem dúvida, você vai começar a construir dentro de você aquele equilíbrio para perder esse medo de trabalhar. Porque se você tiver medo, mesmo sendo um médium ostensivo, você não vai conseguir fazer um bom trabalho quando você estiver servindo mediunicamente num trabalho de desobsessão, certo? E aqui ele continua. Como deve proceder o médium nessa fase de registros de presença de seres desencarnados? Porque no momento que você começa a educar a mediunidade, você sentiu, né, o sintoma da mediunidade e naquele momento você começou a sentir todas essas percepções, todos esses sintomas. O que vai acontecer? Silencia a inquietação. Você precisa parar um pouco para meditar, para ouvir a voz interior do seu mentor espiritual, trazendo as informações que você precisa. Mas aí você me fala, Nancy, eu fiquei ouvindo, mas eu não sei quem era que estava falando e eu quero saber quem está falando. Nessa hora, se você ficar desse jeito, você não vai conseguir resolver o seu problema. Por quê? Porque o espírito, normalmente, que está ali trazendo as informações para você, ele pode dar qualquer nome. E se ele for um espírito brincalhão, ele pode dar o nome de um venerando e fazer com que você fica obsediada, né? Achando que é um espírito de luz que está trazendo todas essas informações. Muitos são os médios que começam a educar a mediunidade, caem neste sofrimento, digamos assim, que é um sofrimento, porque mais tarde ele vai ter que se desvencilhar desse espírito e vai ter que passar por um trabalho de desobsessão. Então, por isso, é importante começar devagar, educar a mediunidade devagarinho, pegar um caderninho e ir anotando tudo que vem acontecendo com você. Então, no momento que você faz isso, as coisas mudam e você começa a sentir bem mais leve, começa a respirar fundo e registrar de forma equilibrada aquilo que o seu mentor e orientador espiritual está trazendo para você. Ficou claro? Muito obrigada.